dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Fala, minhas pesquisas eleitoral! Estamos começando mais um programa Rolê ICL na manhã desta quarta-feira, dia 18 de setembro de 2024. Estamos ao vivo aqui nos canais Eduardo Moreira, Instituto Conhecimento Liberta, na Pop TV para o Rio Grande do Sul, nas redes sociais para o planeta Terra. Estamos começando mais um programa para falar, é claro, de eleições 2024. Falaremos de pesquisas, falaremos trechos do debate. Ontem eu e Guga Noblar acompanhávamos aqui ao vivo o debate, mas não tínhamos trechos para mostrar. Hoje temos trechos do debate para mostrar. O debate do UOL Rede TV ontem. Vocês acreditam que até agora o debate mais centrado dessas eleições é o debate da Rede TV? Pois é, esse Brasil continua nos surpreendendo. Falaremos também, claro, sobre as pesquisas, como eu falei para vocês agora há pouco, sobre candidatos malucos, falaremos sobre vários assuntos importantes na manhã desta quarta-feira, agradecendo a todos que já estão aqui no chat. O Cletson Hove pergunta, está com frio, Will? Sim, está uma friaca da desgraça aqui em São Paulo. Quantos graus está aqui agora, Vitão? 13 graus? 14? 16. 16, coisa de criança, 12 graus, muito frio, tá friozinho. Então, 20 brusinha hoje. Tiago Rocha, Gabriela Mota, Lucinéa Salles, o Silvonei Dias, a Carla Marques, todo mundo aqui, o Apex Info, o ICL precisa ser 24 horas. Calma aí, vai dar certo. A Regina Massarente falou, o rolê vai até às 13 horas, deu uma atrasadinha nas coisas hoje aqui, mas está tudo certo. Estamos começando o programa, vamos chamar ele, que não é a Cissa Guimarães, mas arrebenta Sapucaia, referência de velho, o pequeno Vitão. Olá, Não Vitão, peguei essa tudo referência bem? não, cara. É de velho, é de velho. Foda. Bom dia, Will, bom dia, chat. Cara, depois de ontem que eu fui muito julgado por dar uma recomendação antiga, hoje eu vou dar uma recomendação fresca, que tá no cinema ainda. O filme Motel Destino, do Karim Ainous. É um thriller cearense muito bom, muito bonito. Vão ver no cinema, tá em todos, não em todos, mas tá em muitos cinemas do Brasil. Enfim, essa é a minha recomendação de hoje. Bom dia. Muito bem. Por enquanto não vai ter imagem do filme, nada. Calma. Uma Tá arte... vindo, tá chegando. Vitão. O Giovanni tá pegando. Se é o Giovanni que tá chegando, até dezembro chega. Até amanhã. Até dezembro vem. Quem é o meu queridinho também, que vem vir falar sobre pesquisa? Ele conhece o cenário eleitoral do Crato no Ceará, de Ananindeua no Pará, de Dourados no Mato Grosso do Sul. Ele conhece tudo. Ele é o meu pequeno Guga Noblar. Olá, meu Guguinha. Tudo bem, meu amor? Meu querido Príncipe William, estamos aí para mais um dia. Vamos falar de pesquisa, vamos falar de Brasil, de política, de Twitter, quem sabe. Estão dizendo que o Twitter voltou, deu um tilt aí. Tem gente retomando o Twitter. E, claro, pesquisa Quest mostrando Pablito cada vez mais estagnado. Eu disse que ele não ia passar dos 20, 60 mil reais a caminho, 10 mil para fazer a festa do rolê em breve. É só aguardar. Só o Guga Noblar que acredita que ele vai ver a cor desse dinheiro. Ele e os velhinhos que foram roubados pelo Marçal lá no Goiás. Ai, Guguinha. Vamos lá, Guga Noblar. Aproveitar para falar sobre pesquisa antes de começar qualquer coisa. Vamos para o nosso horário eleitoral, roda a vinheta. Guguinha, mais 3 cadeiradas, o Datena passa o Marçal, hein? Pois é, tem esse perigo. Pesquisa Quest, divulgada nesta quarta-feira de manhã, Guguinha. Temos aí Ricardo Nunes indo de 24 para 24, ou seja, ficando igual. O Boulos oscilou, como a margem de erro é de 3 pontos, todo mundo aí oscilou, ninguém subiu nem desceu efetivamente. O Boulos foi de 21 para 23, o Marçal foi de 20 para 23, ou seja, caiu no limite da margem de erro ali, mais um pontinho é fora da margem. O Datena foi de 8 para 10, a Tabata foi de 8 para 7. E aí outros candidatos lá, a Marina Helena, que viu um excelente apelido para ela de Alexa Fascista,
carismática que é a Elis Helena. A Marina Helena, Elis Helena. A Marina Helena, tão carismática. Tava com 2, Guga, e agora está com 2 também. Pesquisa, Guga, mostra mais ou menos o que a gente já previa. O Pablo Marçal estagnou. Chegou no teto. Não é um candidato para fazer 40%, 45% dos votos. Essa é a boa notícia, né? A má notícia é que no segundo turno o Guilherme Boulos vence o Pablo Marçal, o Ricardo Nunes vence o Pablo Marçal, mas o Ricardo Nunes está vencendo o Guilherme Boulos no segundo turno. Então a notícia boa é que Pablo Marçal provavelmente não vai ser o próximo prefeito de São Paulo. A notícia ruim é que provavelmente o Ricardo Nunes vai ser prefeito de São Paulo Vai continuar assim. se as coisas continuarem neste patamar que estão agora, Guguinha. Pois é, quando o Datena deu a cadeirada, foi exatamente esse o post que eu escrevi. Eu falei, olha, a Datena sobe pelo menos 3 pontinhos. Não foram 3, foram 2. Mas Mas tá a pesquisa subindo também, com a cadeira. Guga, mas a pesquisa foi feita no domingo e na segunda. Então Foi, pegou um domingo, dia pós-cadeirada e não Só um pegou... dia. Ainda pode ter um movimento de mais crescimento Ainda aí. pode ter um Não, pode, ainda. Quem sabe Datena conseguiu ainda mais um pontinho e começa a se distanciar levemente da Tabata, mas é isso, Tabata e Datena, eles são coadjuvantes nessa eleição. A Tabata, mesmo não indo para o segundo turno, ela não vai, e talvez até desidratando, tem chance dela perder votos ainda para o Guilherme Boulos no primeiro turno, que ele é Datena chamado também, voto né? O útil. voto útil, né? E da Atena também, mesmo assim a Tabata ganhou moral, né? Porque tem pesquisa que mostra que no segundo turno ela seria muito forte contra qualquer candidato, até venceria os candidatos no segundo turno. Eu não me lembro qual pesquisa, mas teve uma que mostrou isso. Tabata. Vocês viram que o Guga é fã da deputada. Não, eu tô mostrando, tô falando pra você sendo realista. A Tabata, ela vai chegar fraca, ela vai acabar com uma pontuação que no primeiro turno você pode dizer que foi ruim, tipo, eu acho que ela não vai chegar com 4, 5 pontos no máximo, mas ela conseguiu sim mostrar que é uma candidata competitiva e que no segundo turno ela é muito forte, então não é ruim para ela. O Pablo é um cara que parece aquele fogo de palha, né? Todo mundo achou que o cara ia bombar. É golfinho, Guga, que era é um golfinho. foguete. É golfinho, sobe, golfinho. faz uma graça e desce. E cai, velho, ele tá caindo. E graça, tem tempo, galera. Tem, olha, agora vai fazer mais de 3 semanas que se você pegar todas as pesquisas, ele estagnou. A Quest tinha dado ele semana passada com 23, se eu não me engano. A única que tinha mostrado ele um pouco acima dos 20, já voltou para 20. O cara estagnou, chegou no teto dele, a rejeição não para de crescer e ele tá perdendo os votos dos bolsonaristas. Os bolsonaristas estão migrando agora para o Nunes. Além do voto do Tarcísio. O Tarcísio puxa voto em São Paulo. Então, adeus, Pablito, 60 mil na minha conta. Se não pagar, vai escutar muito, vai ter que escutar, porque eu vou pelo menos zoar muito o Pablo por muito tempo cobrando esse dinheiro, mas ele tem chance dele, não sei, tem chance dele pagar, parece um pouco inocente da minha parte, mas eu quero acreditar nisso. Eu quero acreditar que eu vou ganhar esse como dinheiro. vocês sabem, o Guga não é inocente, né? O Guga acreditou num cubano que morava em Miami e que vendia ouro. Então, não é exatamente a pessoa menos incrédula que existe. Agora, é importante notar, Guga, esse crescimento do Datena. Se o Datena, com a cadeirada, foi de 8 para 2, a cadeira fez o Datena subir 2%. 2 pontinhos. Ou seja, a cadeira está empatada com a Marina Helena do Novo. Não é verdade? É verdade. Se você tirar a cadeira do Datena, tá empatada com a Marina Helena. É uma boa análise, faz todo sentido. A cadeira é mais popular do que a Marina Helena, certamente. Mais carismática Marina também. Helena, muito mais, e já fez muito mais por São Paulo do que Marina Helena depois, né, desse ataque ao Pablito. Pablito engessado nos 20%. E tá cada vez pior para ele mesmo. A perspectiva é de não chegar ao segundo turno, e se chegar vai ser massacrado. Eu zoei o Guga, né? Mas eu também acho que
Eu ia falar Tabata, não sei porquê. A Tabata tá saindo bem mesmo nessa campanha. Tenho várias divergências com política pública em relação à Tabata, mas eu acho que ela tá saindo bem. Eu acho que ela é a pessoa mais carismática, assim. Tem outras candidatas, por exemplo, já foram candidatas que têm muito mais eloquência. Por exemplo, a Samia Bonfim, por exemplo. Mas acho que a Tabata sim está saindo bem nesta campanha. Acho que sai maior do que entrou, né? Esse é um ponto importante. Sai maior do que entrou nessa campanha. Rio de Janeiro, Guga. Rio de Janeiro estava definido, mas não tá tão definido mais assim não, viu, Guga? Você acha que já fechou já? O Alexandre Ramagem agora tá com 18, né? Ele tava com 13, era isso? O Eduardo Paes está com 57. Tinha 64 no dia 11 de setembro. Tinha 64 e aí ele caiu aí 7 pontos. 7? 7 pontos. 7 pontos percentuais aí de uma pesquisa para outra. E o Ramagem, se a gente contar de agosto, da última pesquisa de agosto, ele dobrou suas intenções de voto. Foi de 9 para 18. Será que ainda dá para, na nossa corridinha aí, o Tarcísio Mota e o Rodrigo Amorim já estão fora da corrida? Será que ainda dá para o Ramagem fazer um sprint final aí para ter um segundo turno, Guga? É difícil, você acha difícil? A crença do Ramagem era que quando começasse a pesquisa eleitoral, os eleitores bolsonaristas, que teoricamente são muitos no Rio de Janeiro, passariam a entender que ele é o candidato do Bolsonaro e ele começaria a crescer. E isso está se mostrando em algum grau, mas ainda é muito pouco esse movimento. Eu me lembro que até a pesquisa passada, essa eu não analisei com todos os detalhes ainda, mas quase metade do eleitorado... Esse eu não olhei, eu olhei o geral, mas eu não olhei esse dado que é o que eu vou comentar, do quanto ele está crescendo no eleitorado bolsonarista, que é isso que está fazendo com que ele se mova um pouco na corrida eleitoral. Antes ele estava reconhecido já por quase 50%, era 47%, uma coisa dessa. 45% dos eleitores sabiam que ele era o candidato Bolsonaro, e mesmo assim ele não tinha avançado tanto. Antes da eleição era tipo 15%, ninguém sabia que ele era o candidato de Bolsonaro. Agora, pelo menos metade do eleitorado sabe, ele está com 18%, então é um número ainda muito baixo. Claro, os 57 pontos, perdendo mais 7, perdendo mais 8, talvez tenha segundo turno, mas ainda aposto que terminará no primeiro turno essa eleição, até porque parte do eleitorado bolsonarista se rendeu ao Paes. O Ottoni de Paula, que é um bolsonarista raiz, fez a aliança do Paes com os evangélicos, por exemplo, do Rio de Janeiro. Então, muito eleitor evangélico do Bolsonaro e uma boa parte dos líderes evangélicos do Rio de Janeiro, que eram bolsonaristas, que são bolsonaristas, estão votando e estão apoiando e fazendo campanha, não é só apoiando, para o Paes. E qual penetração? Então, meu amigo, já era. Eu acho que boa parte dos bolsonaristas trairão Ramagem e não terá segundo turno. O Thiago Rosa diz que eu pareço o ursinho Puff de tão rosa. Vou te mostrar o que é rosa daqui a pouco. Calma. O André Felipe diz que o Paes é imbatível nessa eleição. O Valmir Balancin diz que essa pesquisa foi feita antes ou depois da dancinha do Flavinho Desmaio. É importante saber também. Pode ter tido uma influência grande nessa eleição. A Ariane Lima aposta que o Ramagem não leva, não. Só se o Ramagem levar uma cadeira. Se o Ramagem levar uma cadeira, talvez ganhe chance. O Apsiep chama o Ramagem de Alexandre Damares. Tem seu sentido. E é isso. Aqui em São Paulo estamos já com o processo encaminhado. O Rio de Janeiro está bem encaminhado. Agora Porto Alegre, Guga. Como explicar Porto Alegre? Eu sou o primeiro a dar aqui no programa. Aí, ó, falando em gaúcho, ele é gaúcho, ele é catarinense, mas mora no Rio Grande do Sul, o Leandro Demore. Porto Alegre, o Sebastião Melo abriu distância, Guga, da Maria do Rosário. O Sebastião Melo foi de 36 para 41. A Maria do Rosário foi de 31 para 24, ou seja, caiu aí 5 pontos fora da margem. O Melo subiu 5 pontos também, subindo fora da margem. E a Juliana Brizola também oscilou fora da margem, foi de 11 para 17.
E o cara do Partido Novo aí continua com 3. Mas, como explicar, Guga? O Gaúcho vai colocar o cara que foi um dos responsáveis pela tragédia na cidade de Porto Alegre. O porto-alegrense vai mandar essa mesmo, Guga Noblar? Cara, vai mandar essa mesmo, né? A perspectiva é de que ele vença essa eleição e a gente está vendo que está cada vez mais complicado para Maria do Rosário. Apesar do caos que foi em Porto Alegre por conta das enchentes, ele tem a máquina municipal na mão dele. Enfim, é um nome muito forte na política de lá e tá distanciando. Infelizmente, boa parte dos votos da Juliana, se ela não for para o segundo turno, vão migrar também para o Sebastião, para o prefeito, apesar dela ser do PDT. No segundo turno ele é muito forte também. Maria do Rosário perdeu pontos tanto na estimulada quanto na espontânea, né? Na pesquisa espontânea, você fala sem que apresentem uma lista em quem você vai votar, ela tinha 14, caiu para 13. Então, assim, ela tá realmente, a tendência dela é de queda. São esses os sinais. Já a Juliana Brizola, não, ela tinha 2% na espontânea e subiu para 6%. Ela, sim, tudo demonstra que ela tá subindo. Quem sabe até não será ela a oponente do Sebastião Melo no segundo turno. No segundo turno vai ter. Ele não vai abrir a ponto de ganhar no primeiro turno, é muito, muito improvável. E o segundo turno tem grande chance de ser o PDT lá também, viu? Tá tendo um movimento de inversão aí, vamos ver quem vai para o segundo turno, mas a vitória, pelo jeito, será, infelizmente, para a desgraça de Porto Alegre de Sebastião Melo. Quem vota pior, Porto Alegrense ou paulistano? Não, nordestino, é o que falam? O nordestino vota mal. Fala. Sebastião Melo em primeiro, Porto Alegre. O Ricardo Nunes em primeiro em São Paulo. Quem vota mal é o nordestino, pode acreditar. Guga Noblar, falando sobre outra capital que está disputada também, Belo Horizonte. Belo Horizonte tem... Uma coisa a gente sabe sobre Belo Horizonte, viu, Guga? O próximo prefeito vai ser de direita. O Mauro Tramonte, né, o Datena Mineiro, está em primeiro com 28, ele se consolidou ali em primeiro, na casa dos 28, 30. O Fuad Noman, belíssimo nome, está em segundo com 20%, estava mais para trás, deu uma crescidinha, né? O atual prefeito. O Bruno Engler, empatadinho ali com ele, do PL, o candidato bolsonarista, com 18. A nossa queridíssima Duda Salabert, deputada federal, com 10%, e o Rogério Correia, do PT, com 5%. Se somar os candidatos progressistas aí, dá 15%, né? Então, continua na quarta posição, não muda muita coisa. Mas parece que o Bruno Engler também tem feito um movimento, assim como fez o Ramagem, de crescimento aí com o apoio do Bolsonaro. Então, pode ser ainda que o Bolsonaro coloque seu candidato no segundo turno de BH, o Guga. Que desgraça. Cara, conseguiram eleger para governador o Zema. Pelo amor de Deus, velho. O Zema, sujeito patético, politicamente falando, de um partido que não tem expressão, ele não tem expressão, mas fez um discurso que agradou aquele eleitorado mediano, que se aproxima do Bolsonaro em algum grau. E venceu a eleição, e você vê agora o outro que está na sombra do Bolsonaro aí, o Bruno Engler, que não é nada, é outro sem expressão. Quem é Engler? Um deputado, um sujeito sem expressão nenhuma na política, que não tem experiência política, mas que é mais um puxa-saco, né, do Bolsonaro, mais um cão de guarda do bolsonarismo. Francamente. E dá certo, né? Você ser um sujeito medíocre, mas que fica na sombra do Bolsonaro, que é outro sujeito medíocre, dá voto. Tá Eles aí. apertavam o botão do Bolsonaro. Tem chance de ir pro segundo turno. Ainda acho que não vai, mas... E o que a esquerda deveria fazer? Claro, talvez Rogério, a Revolução diante Socialista. de todas as pesquisas... É o que a esquerda deveria fazer. Ou é a Revolução, ou se une e abre mão aí, tenta transferir votos para Duda. Não vai acontecer isso, mas seria o mais razoável, já que a Duda está na frente do Rogério há muito tempo. 15%, Guga, somando 15%. 10, 12, dependendo da pesquisa. Ela está ali disputando o terceiro lugar, dependendo da pesquisa. Mas terceiro lugar não vai para o segundo turno. Já foi. Não vai, mas bailou na curva. Não, também acho que já era. Para a esquerda já era. Bailou na curva. Mas uma coisa que é importante, Guga, eu trouxe um vídeo aqui do jornal O Tempo. Tem umas coisas que a gente olha hoje e fala, nossa,
Que civilizado. O que era a gente fazia há 10 anos atrás. Os candidatos a prefeito aí de Belo Horizonte, a Duda, candidata, e o Fuad Noma e o Tramonte se encontraram numa feira em Belo Horizonte no domingo. E eles trocaram soco, Guga? Trocaram cadeirada? Veja o que aconteceu. Aí o Fuad Noma encontrou a Duda, apertaram a mãozinha, conversaram. O ministro Carlos tá aqui também, que vai chegar agora. Quem diria, Guga, que dava pra fazer política conversando com as pessoas? Aí, mas aí a Eu não Guga... lembrava. Aí é o Tramonte. O Tramonte encontrando o Fuad Noma, Guga. Quem diria? Pô, Que esse daria jeito pra tá fazer? vendo? Que loucura, né? Quem diria? Mas Eu quem achei não que tá não, aí? gente. Eu achei que só dava pra sair no soco, cadeirada. Achei que não dava pra fazer política de outro jeito. Mas quem não tá aí? O Bruno Engler. Exatamente. Não, mas aí o Porque se o Bruno bolsonarismo Engler se tivesse, destaca. rebaixava. Claro. Rebaixava o nível. Esse é o problema, galera. A política do Brasil sempre teve uma polarização, mas era uma polarização política, disputa política, contundente, virulenta, mas com base na política. Agora não, virou uma baixaria, para corte para internet, tentando pegar o algoritmo que espalha discurso sensacionalista ou que espalha barraco. E aí você vê um bando de gente tentando copiar aquele modelo Bolsonaro, né, de atuação, de querer, enfim, ser grosseiro, ser estúpido, que funciona. Quem rebaixou a política foi o bolsonarismo. Porque a direita do Brasil e a esquerda, eles sempre foram polarizados, mas tem diálogo. E é uma polarização política. Não é uma coisa inimigo, como foi criado, né? Cidadão de bem, cidadão do mal. Não é essa coisa que o bolsonarismo criou. Quem rebaixou a política, quem levou a política para esse vale tudo, que tem agora como exemplar o Pablo Marçal, foi o Bolsonaro. Que eles apertavam o botão do Bolsonaro. Vamos passar, Guga, rapidinho também por Salvador. O nosso André Uzeda, nosso roteirista aqui, fez uma análise de que dava ainda para chegar. Você acha? Agora olha só, tá quase, tá apertado, Guga, apertou. O Bruno Reis foi de 66 para 74. O André Uzeda, torcedor do Bahia, só no futebol que ele tá tendo alegria. O Geraldo Júnior caiu, foi de 9 para 6. O Kleber Rosa do PSOL manteve 4. Não para de subir nas Não pesquisas. para de subir para baixo. E o Vitor Marinho do PSTU manteve o seu 1 ponto percentual. Guga Noblar. É isso, Guga. Como ele é bom não de dá. Parece que O não tem candidato. mais jeito. Não tem, já era, velho. Aí tá decidido, a galera vai votar no Bruno Reis mesmo, a turminha do ACM Neto, né? O Geraldo Júnior, do MDB, que é o candidato apoiado pelo PT, ele não vai ter o voto da esquerda, velho. Esse cara era bolsonarista até um dia desse. Era aliado do Bolsonaro, é visto pela esquerda como um oportunista, alguém que tá agora pedindo apoio da esquerda, mas que nunca foi de esquerda. Então, não vai. Esse cara não tem carisma e não tem a confiança de parte dos eleitores que fazem parte, que seriam parte, né, que seriam os eleitores daqueles partidos que estão ali na base dele. Ele não tem a esquerda não vota nele, ele é um bolsonarista que hoje está pedindo voto para lulista e não vai ter. Então já era, vai perder a eleição. Francamente. Trouxemos aqui, Guga, 2 vídeos de candidatos agora para fechar o nosso horário eleitoral. Primeira campanha, não troque seu voto. O candidato a prefeito de Mâncio Lima, Chicão da Distribuidora, fez um vídeo muito bom sobre compra de votos, usando um clássico da internet. Eu gosto quando as campanhas usam clássicos da internet para poder fazer suas próprias campanhas. Vamos ver aí o vídeo do Chicão da Distribuidora, Guga. Não troque seu voto pelo Brasilite, saco de cimento, gasolina, botijão de gás, Botijão de gás é uma foda. carrada de areia. E depois da cobrada das autoridades, uma melhor qualidade de vida para sua cidade. Voto na sua Essa música é da cabeça, Banda seja UOL, pessoa não é? decente, vote consciente. Chama! Não troque seu voto. A gente, obviamente, não mostrou o número do candidato aí, do Chicão da Distribuidora. O rapaz não é muito fluente também, mas dá pra entender, Guga. Isso aí é o clássico da internet. Porque tem um cara que faz uns vídeos desse, eu esqueci o nome, depois eu vou ver o nome dele aqui.
Mas o cara faz uns vídeos muito bons nesse sentido assim. Mas aí, muito boa, né, Guga? Uma campanha criativa, que não precisa bater em ninguém, não precisa pedir pra matar. É boa, assim. Claro, funciona, porra. Estão aqui comentando a propaganda do menino. Pena que a ideia original Ele não é o dele. candidato. Ele não é o candidato. Ele é só Cadê o sim, jovem. só que pede um voto. Só que Não, mas tinha que ser o candidato. O candidato tinha que ter seria feito melhor, ele seria próprio. melhor, Vacilou. seria melhor. Vacilou que a galera ia lembrar dele, vacilou. Mas é uma boa ideia. Propaganda pra internet é isso, cara. É você pegar um modelo que funciona, que é viral, e fazer alguma brincadeira em cima daquilo. Seja propaganda de produto, seja propaganda de político. E a gente tá vendo que tem uma galera que entendeu isso, né? Tem muita propaganda voltada pra rede social hoje que tá rolando nessa eleição. Pô, mas esse saco de que tá cimento tudo muito que ele interessante. tomou no peito deve ter doído, né? Não, Mas isso olha a areia na cara. Coitado. E o bota na cabeça e joga uma bota na cara. Ó, agora ele vai falar, bota na cabeça. Ai, é sensacional. Will, só mandar aqui um beijo. Tem uma galera aqui no chat. Tem um que é o Eduardo Pavan. Ele falou, Guga, mexa na bola pra ver se meu algoritmo manda propaganda de bet. Mexer aonde? Propaganda de bet. Na bola, ali atrás. Na bola, entendi. Porra. É pra ver se rola propaganda de bet. Vocês são demais, mano. Que susto. Eu queria mandar um... não é isso. Pelo amor de Deus. Não é... Ou eu entendi errado. Eduardo Pavan, eu entendi errado. É aquela bola, né? E mandar um beijo pra Miúcha, que eu acho que deve ter sido uma paquita da Xuxa, que tá hoje aqui no chat. Miúcha, um beijo. Pra Aline Gomes, pro Thiago Rocha, pra Tassiane, pro Myron, pro André Felipe, pro Scrend, pra Lígia Medeiros e pro Meire Teixeira. Um beijo pra todos vocês que estão sempre aqui no chat arrebentando. Pra Carla Marques também, tamo juntos. Oi. E pra Maria. Terminou? Carva. Agora foi. Aproveitando o momento Xuxa, Miúcha. Um outro candidato... Tô com sono, Google. Eu dormi umas 4 horas essa noite. Tô dormindo em pé aqui. Sentado, no caso. O programa hoje tá uma beleza. E a gente vai trazer, Guga, a gente tá alguns dias para trazer o Claudinho Castro. O Claudinho Castro é candidato a vereador em Curitiba. E ele tem feito uma campanha muito boa também. Ele é ator e humorista e ele entrou na onda da cadeira. Olha o Claudinho Castro. Esse é o Claudinho Castro. Cadeira. Enquanto muitos usam ela para agredir pessoas, eu uso para outro motivo. Eu uso para o diálogo. Tudo bem? Isso é foda. Por Isso é isso, demais. vote. Não. Vamos crescer juntos? O nome da candidatura do Claudinho Castro, que é uma pessoa com onanismo, Francamente. Anão. A-H-N-A-O. Tio, isso. Anão. Genial. O Claudinho, genial. O Claudinho Castro é candidato a vereador em Curitiba. Muito bom, né? Mais uma criatividade dos marqueteiros eleitorais do Brasil, Guga. Se ganhar a eleição é por isso. Quem ia votar no anão? Ninguém. Agora tem uma mínima chance. Vamos ver se chega... Eu não sei qual é a cidade dele, dependendo da cidade. Curitiba. Se o anão vencer... com o anão, então não ganha. Às vezes ganha. Não, Curitiba precisa de um númerozinho até significativo de votos. Eu não sei quanto, mas não é tão simples. Não, aí não vai dar. Já era. Fala, Vitão, o que você ia dizer? Mandaram aqui no chat pra gente mudar o nome do quadro pra Cadeirada de Notícias. Cadeirada de Notícias. É um excelente nome. É a Beta Maia. Beta Maia aqui desse nome. Inclusive, vamos para o nosso Tá Pegando Fogo! Aproveitando que você falou baixar o quadro. O Tá Pegando Fogo hoje é sobre o debate Guga Noblar. Quem diria Bora passar raiva? Que o debate mais bacana que a gente teria até agora seria o da Rede TV. O debate da Rede TV apresentado pela Amanda Salles, Clarice, Amanda Klein, que é, inclusive, craque do jogo ontem, viu? Muito boa na condução do debate, na mediação do debate. Vamos trazer uns trechinhos aqui, porque o UOL não liberou, mas a Rede TV liberou. Vamos mostrar, graças à Rede TV, agradecendo a Rede TV por ter cedido as imagens pra gente. Começando com o Datena pedindo respeito pela democracia, Guga. Vamos assistir. Eu espero que, democraticamente, o respeito pela democracia seja o que paute esse debate. Spoiler.
Não tenho foi. palavreado político, eu não sei falar como político, não sei agir como político. Não estou nem um pouco feliz com o que aconteceu no último debate, claro que não, mas desde criança o meu pai me ensinou que eu teria que honrar a minha família, a mim mesmo e a minha família até a morte. E eu estou disposto a fazer isso, mas estou disposto a conversar. Eu espero que... E ontem, Guga, o que a gente viu? A gente vai trazer mais trechos aqui, mas um resumo para quem não assistiu o debate. Ontem o N2 falou sobre isso, a gente falou um pouquinho sobre isso também. E a gente vai... A análise que eu trago, né? Eu vi metade do debate antes, depois voltei para assistir o resto. Me parece que a condução do debate foi muito boa. Pela primeira vez a gente teve uma condução do debate que foi mais firme. Dito isso, o Pablo Marçal violou umas 50 vezes ainda as regras estabelecidas. É preciso expulsar candidato que não respeite as regras do debate. Francamente. A gente não tinha histórico de pessoas que não respeitavam a regra do debate. Até o Bolsonaro, que é um boçal, respeitava a regra do debate. Eles apertavam o botão do Bolsonaro. Respeitava ali. Eu amo esse áudio da Elu. Respeitava a liturgia do cargo, né? A liturgia do debate ali. O Pablo Marçal acabou com isso. Se o Pablo for expulso de um debate, Guga, certamente no próximo ele ou não vai ser convidado ou vai pelo menos entrar mais pianinho para não ser expulso de novo. É preciso traçar uma linha, Guga, porque não é possível ver coisas assim acontecendo de novo. É isso, não tem como, você tem que agora se adaptar a esse momento, né, da lacração, do cara que é o outsider, que não é da política e que está querendo, de alguma maneira, usar de escada os debates para conquistar o espaço que ele precisa também na televisão, nos meios de comunicação, até porque ele geralmente vem de partidos que não têm tempo de TV, de propaganda eleitoral, precisam causar ainda mais. É o caso do Pablo. Então, é isso que você falou, criar regras rígidas, e se a pessoa extrapolar, na segunda vez já está fora. Cartão amarelo, cartão vermelho, tira, que sirva de exemplo para que ele, num próximo debate, saiba se comportar minimamente como alguém civilizado. O Datena, eu achei muito interessante ele justificar a cadeirada dizendo que queria honrar a família dele, que aprendeu que tem que honrar a família, né? E que maneira mais exemplar de honrar a família do que dando uma... E dando uma pleu. Travou. Beleza. Vou deixar ele aí. Deixa ele assim. Lê alguns ele volta. Lê alguns comentários de vocês aqui. Esse espaço pro Pablo. Você deu uma travadinha bem leve, Guga. Você ficou tipo uns 1 minuto travado. Sério? Não, tô te zoando. Claro que é sério! Você acha que eu vou brincar com coisa séria? Você quer que eu entre de novo? Não. Ou tá travado agora ou não? Não, agora tá certo. Dança break, pra gente ter certeza. Não faz isso não, Vitão. Não, tá ótimo, tá ótimo. Se a gente falar pra você pular de uma ponte, você vai pular? Não é possível. Esse dia eu falei pro Guga, eu falei, Guga, levanta. Eu falei, Guga, levanta e vê se você tá de cueca. Ele levanta e mostra. É maluco. A Beta Maia diz, Marina Helena é o Padre Kelmon de saia. Só que o Padre Kelmon já é de saia, né? Porque ele usa batina, né? Batina é uma saia. Cara mais engraçado. O Pablo Souza perguntando qual é o número da cadeira. O Datena diz que... A Juliana B diz que o Datena fez o que todos queriam fazer. O Apsiap diz Pardo Marçal. Vou falar por que Pardo Marçal daqui a pouco. E o Cadeira do Datena diz o único Pablo que presta é a Vitar. Guga, mais uma aqui. Bronca no Marçal. O Ricardo Nunes foi chamado pelo Marçal de bananinha e tomou bronca da banda Klein, naquele espírito que a gente estava falando. Vamos ver aí. Oi. Vou perguntar pro Bananinha. Só antes da gente continuar, eu vou pedir, por favor, para que os candidatos não usem para esse arrombado para se dirigir aos seus oponentes. Isso não é permitido pela regra dos debates, pode se enquadrar como xingamento ou como ofensa pessoal. Então, se alguém se sentir ofendido, pode pedir direito de resposta que será avaliado pela nossa comissão arbitral. Então, vamos tentar prezar pelo bom nível do debate. Por favor, candidato, senhor, quem é o candidato para quem o senhor fará a pergunta de novo, por favor? Vou falar sem perguntar para ninguém, então.
Não, por favor, o senhor precisa escolher um candidato. O futuro ex-prefeito. O nome dele, candidato, por favor. O atual prefeito. Aí, Guga, não, aí, ó. O Nesse atual prefeito momento, é o Ricardo Nunes. nesse Vamos lá, o senhor momento, tem 30 eu já segundos. pegava a cadeira e No já último dava nas debate, costelas, brau das Eu tava costas. terminando a minha fala, Não, falando que Tira o pra Datena... Marçal. Aí, Guga, aí foi quando a moderação, pra mim, já deu uma descambadinha. Começou a falar, irmãozinho, pergunta pra quem? O nome do pessoa. Não sou eu que vou dizer que o Bananinha é o Ricardo Nunes. Não vai falar, perdeu, próximo. Quem quer perguntar aí? Pergunta você. Pronto, acabou, Guga. Perde a vez. É otário, tem que tratar que nem otário, irmão. Exato. Não quer dizer pra quem é a pergunta, você tem uma chance ou duas pra dizer pra quem é a pergunta. Perdeu, acabou. Você na segunda não disse, continuou querendo fazer um teatrinho. É aquele ali que bateu na mulher, é aquele ali que... Aí, meu amigo, perdeu a vez. É isso, tem que ser feito isso. E aí a população, eu acho que tá cansando um pouco também desse circo do Pablo. Que no início ali, talvez tenha sido um pouco positivo para ele. Um bando de militante maluco passou a tê-lo como candidato. Mas agora já tá cansando. Tá passando uma imagem de alguém que é um fanfarrão, que não é alguém sério. Tá queimando o filme dele já também. E eu acho que o que ele tinha para reverter de voto, para conseguir de voto de desequilibrado, de gente que acha legal, alguém que se comporta dessa maneira, ele já conseguiu. Já era, não vai conseguir mais. A gente vai mostrar outra coisa. Aí a Rede TV acertou, né? O Rede TV acertaram. A Rede TV ficou cortando quando ele fazia o M, que ele fazia aquela palhaçadinha. O fist fuck dele. Lá. Isso. A Rede TV foi cortando, quer ver? Ó, vai lá, dá o play aí. Aliás, você já tem uma história de vida Box. Cortou. Eu vou manter a minha serenidade, a minha tranquilidade. Eu não vou cair no... Tem que cortar. Mas ainda... Cara de banana, juro, ai que ódio. Ainda no primeiro bloco... Posso te ligar agora? O tempo fez justiça a José Luiz da Atena. Ainda no primeiro bloco teve uma briga, né, entre eles, e aí já era para ter tomado... Os dois tomaram advertência. Se o Marçal tivesse tomado a advertência quando fez a pergunta, chamando o cara de bananinha, já era segunda. Na terceira, ter eliminado o debate, cara. Acabou. Ó, teve a briga aí. Briga Nunes e Marçal. Vamos ver. O Boulos já foi preso 3 vezes. É o que mais tem vídeo na internet aqui. Ninguém feriu sua honra. Você vai preso, Ricardo Nunes, por tocar nas merendas das crianças. Vou interromper esse debate para receber dinheiro de creche. Você vai preso ano que vem. Volte no 28. Ordem agora. Eu vou colocar na cadeia. Eu vou interromper esse debate. Candidato Marçal. Já tinham que ter cortado o microfone. Acabou. Irmão, é advertência. Coitada da Amanda Klein, né? Anos de jornalismo, profissão, pra ficar sendo marmanjo, babá de marmanjo. Parem já. Irmão, não parou, segunda advertência. É isso, ô Guga, é isso. Ou você leva uma arma de choque, um taser. Candidato, seu tempo acabou. Toma o taser, cai. Pronto, 5 minutos depois o candidato levanta e continua. É o único jeito. Tem que deixar um pessoal com a zarabatana, com dardo sonífero. Candidato, seu tempo acabou. Aí que a pessoa cai. Fica lá, desmaia. É isso, Guga, porque não tem outro jeito. Ou você dá advertência e expulsa o cara do debate, porque não tem, senão vai ficar essa putaria todo o debate, irmão. E cortava o microfone do cara logo, corta o microfone e dá uma advertência. Enquanto se ele gritasse, ele não ouvia a tua primeira advertência, já virou a segunda. E na terceira tá fora. Ela continuou falando, cara, toma advertência, toma a segunda, irmão. É cartão amarelo, cartão vermelho. Faz isso com o juiz de futebol pra você ver. Tomou amarelo, continua, toma o vermelho, acabou, irmão. Tá fora, é isso. De qualquer maneira, esse debate foi ainda o que, de alguma maneira, a âncora, a mediadora e as regras do programa mais conseguiram controlar os candidatos. Por incrível que pareça, apesar desse circo aí do início do debate, depois a coisa transcorreu com algum grau de civilidade, graças às regras e à atuação da Amanda Klein, que conseguiram fazer com que esse fosse o menos pior entre todos os debates. Não dá para dizer que foi o melhor,
Aí já é demais. Só que foi o pior. Muitas pessoas gostando aqui da ideia do taser, Guga. As pessoas pedindo o William para moderador. Faz o debate aqui em sério, irmão, pra tu ver. Me bota de moderador nessa caceta. Que você vai ver se esse debate não funciona. Eu vou botar o seu Paulo aqui embaixo com um pedaço de pau na mão. Se, candidato, seu tempo acabou. Tá, toma a paulada na cabeça. E aí vai pro próximo. E se acabou o debate, acabou. Ah, acabou o debate por falta de candidato. Todo mundo tomou paulada. Que isso? O Thales Patrick tá relembrando. E se o Salles fosse candidato a prefeito? Imagina, Salles candidato com Pablo Marçal. Os dois atuando na mesma... Cara, a gente se livrou de um show de horrores que seria ainda mais baixo se o Salles fosse candidato. O RZ pediu pra parar de gritar. Não vou parar de gritar, não. Se eu quiser gritar, eu que esse programa é meu. Ah! Gritar, quer assistir, vai assistir outra coisa. Vai assistir. Puta que pariu. Vamos para mais um vídeo, Guga. Para terminar, para parar de falar de Marçal, vamos falar sobre Alexa Fascista. Como diz o Helder Maldonado, a candidata feita por inteligência artificial, Marina Helena saiu com a mesma quantidade de intenção de voto e com o processinho da Tabata Amaral, Guga Noblar. Vamos assistir. Quem paga as suas contas e a transparência é fundamental. A Tabata andou sim. Andou de King Air, bimotor, pegou a Goiânia, parava em Feira de Santana. Parava em Feira de Santana, ela deu todos os detalhes. Em Recife. Eu aqui, é muito importante dizer, eu não tenho nada contra isso. A questão é a falta de transparência e de onde vem esse recurso. Pegar um avião e visitar o namorado? Marina, me perdoe, mas isso é um delírio. Me perdoe, eu mas tenho você família tá em Feira de Santana e não me lembro da última vez que tive alegria. A última vez que estive em Feira de Santana, fui de ônibus, o que eu não recomendo porque Minas não acaba nunca, quando eu era pequena. E esse delírio é grave, Marina. Eu já vi de João Pessoa de ônibus pra cá, irmão. Processo. Você não pode trazer uma afirmação que simplesmente não corresponde à realidade. Quem paga as suas contas e a transparência é fundamental. E aí, Guga, a gente nem pegou a tréplica da Tabata, mas ela falou, inclusive, aguarde processo, irmão. Ou seja, saiu sem intenção de voto, menor do que a cadeira do Datena. Aliás, era dela a cadeira, né? A cadeira dela tem a mesma quantidade de intenção de votos que ela. E saiu com o processinho. Perdeu pra cadeira. Não ganhou nada a Marina Helena. Aí a candidata de IA, feita por IA, como diz Helder Maldonado. Essa Marina Helena é terrível também. Além de não ter carisma, não tem conteúdo político, não tem proposta, não tem entonação, não tem postura. Ela é muito fraca. E aí no debate passado, né, que teve a cadeirada, ela foi considerada uma pessoa que tinha se saído bem, só porque ela não tinha... não sei, gritado, cuspido no chão, só porque ela tinha sido minimamente civilizada. Mas ela tinha ido muito mal, ela sempre vai mal. E agora, dessa vez, ela atuou como um Pablo Marçal atuaria, espalhando uma fake news que é grotesca, que não tem lastro nenhum na realidade, nenhum. Não é nem que ela aumentou uma história, que não existe, isso não aconteceu, não tem. E aí a Tabata falou que vai processá-la, só que abriu a chance dela se retratar. A Tabata explicou que se a Marina Helena se retratar, colocar nas redes sociais que errou, que espalhou uma informação errada, ela não vai mais processá-la. Agora está com a Marina Helena, se ela vai se retratar ou não, porque é uma fake news grotesca o que ela contou ali. O José Carlos diz, o William mediano debate não saiu um candidato vivo. Não saía mesmo, irmão. Aqui é tiro, porrada e bomba. Aqui é na cadeirada do Datena. Vou aproveitar, Guga. Eu já falei muito de debate. Chega dessa porra, chega. Tem mais debate? Quanto tem debate agora, Guga? Essa semana tem debate? Chega! Sexta-feira? Tem SBT. Tem mais 5 debates Globo, que eu falei, né? SBT, tem mais Globo, 3. Estadão. Não, tem mais. Agora tem falta mais um. Faltam 3. Tem mais um, eu Tem acho. um sexta, se eu não me engano, vai ter sexta. Eu não me lembro qual. Sexta-feira, tem que olhar aqui. Eu acho que tem mais. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, tem uma matéria. Cadê? Dia 20 de setembro, véspera do meu aniversário. Faça um pix aí pra mim. Isso, sexta tem Sexta-feira, SBT. Dia SBT. 28 tem Record.
Dia 30 tem Folha de São Paulo, UOL. O UOL vai fazer 50 debates também, né? E dia 3 tem Globo, ou seja, faltam 4 debates ainda para acontecer em São Paulo. Falta muita coisa. Fala uma coisa sobre o Pablo Marçal, ainda aqui no nosso Tá Pegando Fogo, é importante, o Pablo Marçal mudou de cor, além de coach, além de, além de brigar com tubarão, além de consertar helicóptero no ar, além de ressuscitar morto, de fazer pessoa com deficiência voltar a andar, cadeirante voltar a andar. O Pablo Marçal, ele é transracial. Ele troca de é cor. um negócio novo. Por quê, Guga? É um mutante. Porque no TSE, o Pablo Marçal se cadastrou como branco, registrou como branco. Até aí tudo bem. O problema é que ele fez um BO, aí, ó, tá aí, ó, branco. Aí vocês procurar ali, ó, cor branca. Ó o zoom aí. Cisgênero e branco. Como perguntou o Jair Bolsonaro, o que é cisgênero? Cor e raça, branco. Só que no boletim de ocorrência, que não temos a imagem, mas é uma matéria do blog do Lauro Jardim, no Globo, ele colocou como pardo a sua... O que aconteceu, Guga? De um debate pro outro? De 2 meses pra trás? Cara, o que aconteceu? Tá aí, feito o ACM Neto. O ACM Neto antigamente era branco, de repente ficou pardo também. Tá se inspirando no ACM. E a declaração ao TSE, ela influencia naquela questão do dinheiro do fundo eleitoral, né? Porque tem um dinheiro que vai para a cota de quem é negro, de quem é pardo, e que você tem que usar. Então, às vezes, o cara finge lá no TSE que é negro ou que é pardo só para se valer dessa cota aí, só para conseguir esse dinheiro. É uma coisa meio para driblar ali as regras do TSE e colocar o dinheiro numa campanha de um branco, na verdade. Mas nesse caso não, ele falou na ocorrência, né? Ele fez o inverso. No TSE ele se declarou branco e na ocorrência pardo. Eu não sei que maluquice foi essa, mas é mais uma história aí pitoresca desse candidato. O Fernando Minuto chamou ele aqui de Pardo Marçal, né? Ele mesmo se declarou, então. Pablo Marçal aí fazendo sua transição. Que loucura. A Júlia Miziara diz, a cadeirada foi tão forte que mudou de raça. Porra, a pessoa... Uma boa explicação. Tanta cadeirada, foi pro hospital, mudou. Ai, Guga, com isso terminamos o nosso Tá Pegando Fogo. Vamos para macetadas de notícias, para 2 macetadinhas rápidas. Roda. Agora, Guguinha, o Twitter voltou? O que aconteceu? Eu acessei aqui no ICL e voltou. Não postei nada, viu, Xandão? Não me multa, não. Se multar, multa Ficou com medinho. Felipe Neto. Tava aqui. Felipe Neto. Ficou com medinho. Tá com medinho. Multa Eduardo Moreira. Eu não fiz nada, não. Mas voltou, Guga Noblar. E aí, o que aconteceu? Que sucede? O Twitter apareceu em alguns provedores de internet. O meu, por exemplo, eu tenho no meu telefone a Vivo. E lá em casa também a internet da Vivo. Sem nenhuma propaganda, vou citar várias aqui, tá? Mas em algumas operadoras, como na Claro, por exemplo, voltou o acesso ao Twitter. Mas a alegria vai durar pouco, né? Segundo o STF, está chegando a informação sobre o acesso por parte de alguns usuários. E aí, aparentemente, é uma instabilidade no bloqueio de algumas redes. O Twitter está bloqueado desde 30 de agosto. O que acontece? O que me explicaram? Me explicaram que existe cadê? Até eu dei um retweet aqui. Cadê o retweet que eu dei? Isso, meu. Eu tinha dado um retweet aqui, não tinha? Um retweet não, um reblusqueio, sei lá o nome. Diz que o Elon Musk trocou o IP dos front-ends e das APIs do Twitter. Os provedores que implementaram o bloqueio por IP perderam o bloqueio. Alguns poucos têm filtro de conteúdo que mantiveram o bloqueio. Quem explicou isso foi o Claudionor Buzo Raimundo. Se estiver errado, vocês vão brigar com ele lá no Blue Sky. Isso só ressalta como é tecnicamente complicado manter um bloqueio de algo tão grande. E aí, Guga, tem um outro porém. A galera dos provedores menores também vai acontecer isso. Então vai voltar para um monte de gente, vai indo e voltando esse bloqueio aí. Segundo o Claudio Honor aqui no Blue Sky, se não fizer bloqueio por filtro de conteúdo, vai continuar voltando o Twitter. Agora, já nesse instante? Aí. Então, peraí, Guga, antes de você comentar, um beijo para os gaúchos da Pop TV que nos assistiam até agora.
plataforma, a gente está em rede. A gente encerra a rede com a Pop TV, que continua com o horário eleitoral gratuito e com a programação local. E a gente continua aqui mais uns minutinhos com vocês, estão vendo pela internet. Comente, Guga. Isso. Bom, infelizmente aqui não voltou. Eu queria ter dado uma surfadinha mínima no Twitter. Você vai perder os 60 mil do Pablo Marçal pro Xandão. Olha aí, ó, pra onde vai parar meu 60. Eu não teria coragem de twittar, mas eu fiquei curioso. Eu tentei entrar aqui, não consegui não, viu? Eu tentei entrar pela Vivo e pela Claro, não deu em nada. Tô curioso pra saber quais são os comentários dos meus haters nesse um mês aí de Twitter fora do ar, né? Porque a galera ainda tá, os haters ainda estão entrando. Eu tô curioso pra dar uma olhada nisso, mas aqui eu não consegui acessar não. E como você falou, é muito complicado, porque, enfim, são muitas operadoras que precisam ser informadas quando acontece esse tipo de situação, da volta de uma rede que tá proibida, então demora, é um processo demorado, né? Vão ser mais alguns dias, talvez, até bloquear mais uma vez em todo o território nacional. E assim será, né? Assim será até que o Twitter cumpra com a obrigação de seguir as regras do Brasil. E a regra é muito clara, você tem que ter um representante comercial, é o que falta. Você tem um representante comercial, além, obviamente, de cumprir a decisão da justiça de suspender determinados perfis que estariam cometendo crimes, se valendo da rede social para cometer crime. Crime é crime, a lei vale para todos, independente de você estar usando uma rede social ou não. Mais um apoio a Kamala Harris, Guga. A gente já tinha mostrado a Taylor Swift, né? Como os artistas pop têm aí feito apoios a Kamala Harris. E mais inclusive uma das minhas favoritas, a Billie Eilish. E o irmão dela, que é produtor, compositor, o Phineas, declararam apoio a Kamala Harris. Publicaram uns vídeos nas redes sociais, defenderam a chapa da atual vice-presidente e do Tim Walz. E fizeram um apelo para que as pessoas vão se registrar. Lá nos Estados Unidos tem que se registrar para votar, né? Tem uma campanha para que você se registre para poder votar. Diz a Billie Eilish, vamos votar na Kamala Harris, no Tim Walz, porque eles estão lutando para proteger nossa liberdade reprodutiva, nosso planeta e nossa democracia. Tem um trechinho aí para ouvir a Billie Eilish? Tem. Today is National Voter Registration Day, and we are asking you to please join us in going to iwillvote.com. Esse é o Phineas, que é o irmão da Billie Eilish, que é o produtor dela. We are voting for Kamala Harris and Tim Walz because nós vamos votar na they are Câmara. fighting to protect our reproductive freedom, our planet, Tá lutando para proteger a nossa escolha de reprodução. Você seria um ótimo dublador, viu, Guga? Perdemos metade do que falou, mas tá bom, pode tirar, que era só para mostrar. Pode tirar o áudio da Bilica e do Phineas, Guga, mas mais um apoio importante. Billie é um dos nomes mais importantes aí dessa nova geração. Maravilhosa. Da música pop. Inclusive, se não ouviram o Rhythm Hard and Soft, maravilhoso novo álbum de Billie Eilish. Vai varrer o Grammy do ano que vem, mas esse não é assunto para agora. Só campanha. Os nomes dessa cultura pop aí vão se agregando à campanha da Kamala Harris, Guga. Chora Trump. E o Trump é um chorão, porque a Taylor Swift, Taylor. A Anitta dos Estados Unidos, ela, que é a Taylor, que é a Swift, ela, depois que também disse que irá votar na Câmara, passou a ser hateada pelo Trump. O Trump chorão estava acreditando, olha que cara maluco, né? Ele ainda tinha a torcida de que a Taylor iria fazer campanha para ele acreditava que poderia ter o apoio dela, e é claro que não teve, e não terá, e ela tá do lado da Câmara. E aí ele passou a dizer que odeia, ele falou odeio, essa palavra, I hate Taylor Swift. Ele falou isso, ele odeia, ele tá distribuindo ódio a Taylor. E agora provavelmente fará o mesmo com a Billie Eilish, porque é assim que Eilish. Não consigo falar. Porque é assim... Não sei o nome dessas minas. Porque é assim que se comporta um sujeito autoritário, um sujeito fascista, um sujeito violento. Quem não tá com ele não é um adversário, é um inimigo. E inimigo merece ódio. E é assim que está se comportando o Donald Trump. Então, provavelmente virá muito ódio também para Billie, mas parabéns para essa postura. Graças a Taylor, mais de 500 mil jovens se registraram, como falou o nosso príncipe. Você precisa se registrar para votar.
E esses registros de novos 500 mil eleitores jovens, obviamente, serão votos para a Câmara. Então tem sim uma importância muito grande o apoio dessas celebridades. A Anitta dos Estados Unidos aí na nossa tela, parabéns. E também parabéns para Billie Eilish. Agora, Guga, beleza. Agora falando sobre a campanha dos Estados Unidos, tá rolando um negócio assustador na cidade de Springfield. Lembra que o Donald Trump criou uma história de que estavam comendo gato e cachorro lá, que os imigrantes estavam comendo gato e cachorro? A cidade está sofrendo uma série de ameaças. Já rolaram 33 ameaças de bomba em Springfield. Policiais estiveram em todas as escolas da cidade, hospitais e faculdades também interromperam suas atividades. E as ameaças começaram depois que o Trump soltou essa fake news de que os haitianos estavam comendo cães e gatos na cidade. A campanha do ex-presidente divulgou que um menino de 11 anos foi morto por um imigrante haitiano quando ia para a escola. E ele falava, na verdade, Guga, de uma vítima de um acidente de trânsito. Um imigrante haitiano bateu o carro que dirigia no ônibus escolar. O pai do menino que morreu disse que foi um acidente. Lamentou que o carro esteja sendo usado para plantar ódio. Pediu para que o Trump e o vice da chapa dele parem de explorar a morte do menino. Guga, tem um negócio que eu gosto muito de true crime, né, de crime real. Tem um negócio chamado pânico satânico. Quando acontece uma morte, tipo, uma criança morreu numa cidade do interior, a primeira teoria que volta, em qualquer cidade, é que tem uma seita satânica matando criança. Verdade. A história, para quem não ouviu, eu não sou o Vitão, mas dou minhas dicas culturais também. Para quem não ouviu o podcast Altamira, genial podcast, enorme, tem uns episódios de 4 horas, assim, tem que gostar de ouvir. No Altamira ele conta a história dos emasculados de Altamira, que foram crianças que eram assassinadas em Altamira, e essas crianças... Vai ter spoiler aqui, tá, gente, da história, mas é a história dos anos 80, dos anos 90, então faz tempo que aconteceu. E essas crianças começaram a aparecer mortas e emasculadas, ou seja, sem os órgãos genitais. E aí prenderam o filho de um empresário, policiais, dizendo que eles faziam parte de uma seita satânica. Essas pessoas foram presas, condenadas, algumas morreram na prisão porque faziam parte de uma seita satânica. O pânico satânico tomou conta desse debate. O que aconteceu? Anos depois, começaram a notar que crianças estavam morrendo no Maranhão da mesma forma. Acharam um cara que estava matando as crianças no Maranhão e tinha família em Altamira. Quando ele viajava para Altamira, ele matava a criança em Altamira. Quando ele estava no Maranhão, ele matava a criança no Maranhão. Ou seja, era um serial killer que matava crianças. Rola o tal do pânico satânico. A primeira coisa é, e aí eles acham pessoas para serem atacadas. Quem ouviu o caso Evandro, a mesma coisa. Inocentes condenados pela morte de crianças. Pânico satânico. O que está rolando lá nos Estados Unidos agora, Guga? Estão chamando de voodoo panic, né? O pânico voodoo. São teorias da conspiração de que os haitianos que praticam voodoo estão matando cães e gatos para fazer magia negra, com todas as aspas possíveis, tá, gente? Tem o sacrifício de criança, e aí crianças vão desaparecer e estão sendo assassinadas. Ou seja, a mesma história, só que dessa vez com esse componente racial, xenofóbico, que também rola aqui no Brasil. Nesses dois casos, inclusive, tem a ver com o bando de candomblé. Ou seja, tem um componente racial também, religioso, de racismo religioso. Mas lá, o componente xenofóbico e racista dessa história que vai acabar com gente morta, Guga. Essa mentira do Donald Trump que está se espalhando nas redes sociais vai acabar com o imigrante morto, como aconteceu na Inglaterra. A história está dada, Guga. Isso é grave. O Trump é um sujeito que usa raça, que usa etnia, né? Que usa nacionalidade para dividir, né? Para dividir o eleitor, para dividir o eleitorado, para conseguir voto. Ele não está nem aí para as consequências disso. Ele é um sujeito tão canalha, tão cretino, que é assim que ele faz para conquistar eleitor, né? Ele divide o país. Ele divide atacando a Câmara, né? Dizendo que ela se coloca como negra, mas na verdade ela é só indiana. Ele já tenta ir para esse lado com ela. Barack Obama, ele fala que o Barack não é americano, que o Barack era de outro país, era um estrangeiro. Ele pega agora os imigrantes e cria uma
uma fake news. Na verdade, não foi ele que criou, ele espalha uma fake news que foi criada na internet por uma pessoa que já assumiu que criou a fake news, que entendeu errado uma história e que aquilo é mentira. A pessoa que é a fonte de informação, não é nenhum veículo, obviamente, é uma pessoa que é a fonte de informação, já assumiu que está errado. E o Trump vai lá e usa isso. É um canalha, é um cretino, a consequência é essa. A gente vai ver cada vez mais esse risco de uma violência que chegue até alguém morto, provavelmente vai acontecer. Essa cidade de Springfield tem 15 mil haitianos. É uma cidade que tem 58 mil habitantes, 15 mil são haitianos. Antes essa cidade tinha quase 80 mil habitantes, está diminuindo, e o que está salvando a economia é exatamente os imigrantes. E a maioria são haitianos, é o que está salvando a cidade. Isso quem diz são os políticos de lá. Mas vem o Trump para ganhar voto e cria e espalha essa fake news. É um sujeito cretino, tem que perder a eleição. Muita gente aqui lembrando e mandar um grande beijo pro Ivan Mizanzuki. Sou um fãzaço, fã número 1 do Ivan Mizanzuki. Volte logo aí com mais. Também. Posso? Manda, Laura. Queria mandar um beijo pra Cris Oliveira, amiga da minha mãe, que assiste o rolê todo dia. Qual tua mulher tá aí do teu lado? Um beijo pro Ivan Mizanzuki, que é quem produz e apresenta o Projeto Humanos, né? Tem essas 2 temporadas. São episódios, assim, uma obra-prima dos podcasts narrativos neste país, o Projeto Humanos. E pessoal, lembrando aqui que o Éder Mauro, o delegado, ex-delegado Éder Mauro, que agora é deputado e candidato a prefeito de Belém, estava envolvido aí nessa treta aí de Altamira. Vocês escutem para vocês verem como funciona. E com isso, o Aline Gomes, bora até 1h? Porra nenhuma, temos que terminar o programa. Tem coisa para chamar? Não tem? Tem coisa para chamar. Amanhã, rapidinho, tem a nossa série das bets. O Jogo Sujo que Ninguém Comenta estreia amanhã. Se inscreva aí para poder assistir esta série documental de 4 episódios. Se você se inscrever, você vai assistir com a gente o primeiro episódio. Amanhã, às 8 horas da noite, Eduardo Moreira estará aqui apresentando o primeiro episódio dessa série, que contou com o próprio Eduardo Moreira, Roberta Garcia, Juca Kifuri, Ronaldo Cote, o Mili Lacombe, nosso grande elenco do ICL. É de graça, é de grátis, mas tem que se inscrever usando qual link, Guga Noblar? Claro, tem que se inscrever, meu amigo, no nosso link oficial. Aquele personalizado, roleicl.com.br. E eu vou cobrar. Hoje é aniversário do Jazz LG, tá pedindo um beijo. Um beijo pra você, mas se inscreva no roleicl.com.br. Você também, Juca Leon, a Meire Teixeira, o canal Você Viu, a Jaque TV, a Regina Suis, a Beatriz Souza, o Kleber Gustavo e o Bob The Bomb. Se inscrevam, Lucimeli também. Chega! Eu quero todos vocês no roleicl.com.br. Amanhã é o dia. Chega! E com isso nós temos o programa de hoje. Um beijo pra vocês, um beijo pra equipe, um beijo pra produção. Já tá na sala do tempo, quando sobe vinheta, pode acabar. Fala, turma, é amanhã que a gente vai lançar a nossa série documental Bets, o jogo sujo que ninguém comenta. Ninguém pode perder. É uma série documental que traz denúncias que vão abalar a estrutura desse mercado. Uma doença que tomou conta do país e só o ICL tem coragem de enfrentar. Se você já se inscreveu, fica atento, que amanhã você vai receber um e-mail com o link para poder assistir. Se você não se inscreveu ainda, é agora a hora, é de graça poder assistir. Clica no link aqui embaixo para você poder assistir e se inscrever. Em poucos segundos você vai estar inscrito. Um abraço e até amanhã.